Não sei se o sânscrito de vocês está em dia, né? Mas essa frase, Yoga Sita Vritti Nirodha, uma frase que vem dos Yoga Sutras de Patanjali, que foram escritos mais ou menos 500 a.C. E essa frase quer dizer o seguinte: Yoga é o aquietamento dos pensamentos circulares da mente. E é interessante que 500 AC já tinha esse conceito de pensamentos circulares, que são os vrittis, que hoje a gente pode fazer uma correspondência praticamente perfeita com os pensamentos automáticos. E o René vai falar bastante disso, da questão do mindfulness, no sentido de aquietar os pensamentos circulares ou ruminativos na mente. É importante salientar que a depressão é um transtorno bastante comum, né, que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Esse último dado, 4,4% das pessoas têm depressão. No mundo em geral, no Brasil é um pouco mais, atinge 5,8% da população. Na região metropolitana de São Paulo, que é talvez a cidade que mais tem transtornos mentais e depressão no mundo, 9,4% das pessoas têm depressão. É muita gente. É uma BH. Em São Paulo tem uma BH de pessoas com depressão. E houve um aumento da prevalência de depressão de 2005 a 2015. Um aumento de 18% na prevalência de depressão. Por quê? Isso seria motivo para outra palestra. São muitos motivos. As causas ainda não são bem esclarecidas. Existe uma extensa literatura a respeito de TCC. Eu coloquei aqui alguns mais importantes. O primeiro, que foi o do Beck, a terapia cognitiva da depressão. Depois a filha dele, a Judith, lançou a teoria e prática. E vários outros livros, assim, que tornam o aprendizado da TCC bastante facilitado pela extensa literatura e pela preocupação dos autores em ensinar a TCC de forma clara e sem fazer conceitos obscuros. E existe também uma extensa literatura de apoio aos pacientes. Por exemplo, esse aqui do Robert Lee é muito bom, que é Vença a Depressão Antes que Ela Vença Você. É um livro até bastante extenso, mas direcionado aos pacientes, porque a TCC tem esse caráter também educativo. Esse é o Beck, né? Ele morreu em 2021, viveu 100 anos. Ele foi inventor da terapia cognitivo-comportamental. E a gente sempre vai se basear nesse modelo cognitivo. Uma situação gera pensamentos automáticos, que gera uma emoção, que gera uma resposta fisiológica, que gera um comportamento. Esse é o modelo cognitivo. Se a gente for resumir a TCC em 2 frases, a gente vai pensar isso. Um pensamento não é um fato. Isso muda tudo. E não é a situação que altera o humor, que altera o que a gente sente, mas sim os pensamentos automáticos que a situação gera, e esses pensamentos automáticos é que alteram nosso humor. Então, se a gente tiver um certo conhecimento e controle sobre os pensamentos automáticos, a gente consegue mudar o humor. Algumas características da TCC. A sessão é estruturada, ou seja, tem uma agenda a ser seguida, tem um início, tem um meio e tem um fim. Tem um processo ali que está planejado. É claro que isso, em alguns momentos, pode ser alterado, dependendo da necessidade do paciente. Mas a gente sempre tenta fazer por esse processo. Ela é orientada quase sempre ao presente e ao futuro também. Então, não é objetivo ficar remoendo o passado, ficar investigando o passado, a não ser em algumas situações mais específicas. A TCC visa modificar os pensamentos e comportamentos disfuncionais. A TCC é educativa. As técnicas são habilidades que podem ser aprendidas e o paciente, com o tempo, deve ser capaz de se tornar seu próprio terapeuta. Então, o objetivo da TCC é que o paciente não dependa mais da gente como terapeuta, que ele adquira as ferramentas para ele se virar sozinho na vida. Então, não tem nada daquele negócio de psicanálise, de neurose de transferência, que o paciente tem que se apegar ao terapeuta, que isso tem que ser incentivado. Não tem isso, assim. A questão eu vou liberar ele para ele viver a vida dele. E a postura maiêutica. A verdade, ela existe, mas ela é difícil de se chegar na verdade. É um parto, é a postura maiêutica de Sócrates, né? A verdade deve vir à luz e a gente vai trabalhar nesse sentido de trazer a verdade à tona. Mas a verdade, ela existe.
Então, para falar um pouco de pensamentos automáticos, lembrando, os pensamentos automáticos, eles são espontâneos, a gente tem pensamento automático o dia inteiro, eles são rápidos, a gente às vezes não consegue capturá-los, a gente ensina isso ao paciente, e eles são incontroláveis, eles vêm, igual uma moto está passando, igual aquele ônibus está passando ali na rua, o pensamento automático vem e depois vai embora. Muitas vezes a gente não está ciente deles, a gente só fica ciente da alteração emocional que o pensamento automático provoca. Mas com treinamento nós podemos sim trazê-los na nossa consciência. Os pacientes e nós em geral aceitamos os pensamentos automáticos sem crítica, a gente tem essa tendência, então por isso que é importante às vezes você ensinar o paciente parar e falar assim, não, mas será que eu estou pensando isso, mas eu acredito nisso? Isso é verdade? A pessoa só tem consciência do sentimento e os pensamentos automáticos são testáveis, dá para você fazer uma avaliação crítica, científica, cética daquilo que o paciente está pensando. Funciona a TCC para depressão? Funciona. Existe um estudo do INSERM. INSERM é um Instituto de Saúde Mental da França. Já começou sendo uma grande polêmica estudar psicoterapias de forma científica na França, que é a terra da psicanálise. Só isso aí já foi uma ofensa aos psicanalistas. E o INSERM fez esse grande estudo, reuniu 5 meta-análises e teve a eficácia da TCC comprovada para depressão ambulatorial, hospitalar e também na depressão do idoso. E o INSERM, não contente só com isso, ele também comparou a TCC, a psicoterapia psicodinâmica. E após 6 meses, a TCC se mostrou superior. O que aconteceu na época que esse relatório do INSERM, ele foi censurado. O Ministério da Saúde proibiu a publicação do relatório do INSERM por um grande público, por pressão dos psicanalistas. E aí, isso acabou sendo vazado, o ministro da Saúde da França caiu devido a isso, e o relatório foi divulgado, que gerou um extenso debate na França, de programas de televisão, porque a psicanálise na França é algo extremamente popular. Lacan é uma figura conhecida no mundo inteiro, então isso foi tipo um escândalo na França, na época. O professor Steven Hoffman, ele publicou 2 meta-análises que a TCC foi superior à lista de espera e que a TCC foi superior a outras psicoterapias em 3 meta-análises. Foi igual a outras psicoterapias em 3 meta-análises. Ensinar ao paciente pensamentos racionais que ele poderia colocar no lugar daqueles pensamentos automáticos que não são racionais. E a resposta que ele teve depois que ele colocou um pensamento racional no lugar. Aí fica mais fácil dando um exemplo. Minha namorada terminou comigo. É a situação. O paciente anotou ou ele próprio te conta durante a consulta. E aí o paciente fala isso, minha namorada terminou comigo, ele começa a chorar. E aí a típica pergunta da TCC, o que você está pensando nesse momento? Agora, durante a nossa avaliação. Que pensamento que está vindo? E aí o paciente pode falar, por exemplo, nada dá certo em minha vida. Estou pensando que ela terminou comigo, ou seja, nada dá certo em minha vida. Ela terminou comigo, eu nunca vou arranjar outra namorada tão especial quanto ela. Outro pensamento, nunca mais vou ser feliz na minha vida. Outro pensamento, não mereço ser amado. Ninguém nunca vai me amar. Isso também é uma crença central, ou um esquema, que também tem essa nomenclatura. E isso são erros cognitivos que a gente vai ensinar ao paciente. O pensamento que nada dá certo em minha vida é um pensamento tudo ou nada. Ou seja, será que nada, sua vida não dá certo em 0%? Então, na maioria dos casos, você vai ver que a vida do paciente tem outras qualidades, outras coisas boas. É um pensamento tudo ou nada. 8 ou 80. Catastrofização é um outro erro cognitivo do pensamento que nunca mais vou arranjar outra namorada. A catastrofização é um erro cognitivo extremamente comum na depressão, na ansiedade, de imaginar o pior cenário possível para um problema, para uma situação. Nunca vou ser feliz é outra catastrofização e não mereço ser amado é uma super generalização, uma generalização que muitas vezes não faz sentido, mas que tem a ver, aí sim, talvez seja a hora de voltar um pouco ao passado, porque aí realmente pode ter a ver com crenças que vêm da infância. E a reação fisiológica pode ser aperto no peito, sudorese, tremor, emocional, tristeza, choro, e comportamental, o paciente vai para casa, se tranca no quarto e abusa de álcool.
Durante a terapia, você vai ensinar para ele, por exemplo, será que não dá para substituir esse pensamento por outro? Por exemplo, nada dá certo em minha vida. Olha, outras áreas da minha vida estão dando certo.